E aí, tudo bem? Aqui é Arthur Lawton do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não conhece o canal, espero que você goste desse vídeo, que aprenda um pouquinho mais. Se você já conhece e ainda não está inscrito, clica aqui embaixo para se inscrever e fazer parte dessa família que já está chegando em 120 mil inscritos, beleza? Então, bora seguir para o nosso vídeo de hoje. Nessa semana eu decidi trazer um conteúdo um pouco mais específico, que é falando somente da mão esquerda no violino. Então, esquece o arco, não vamos falar sobre isso nesse vídeo, certo? Bom, então nessa aula eu vou falar todos os detalhes, todas as coisas que você precisa pensar somente em relação à mão esquerda, que vai lá no violino. Então a gente vai falar somente sobre esses detalhes aqui, que vai muito além de forma da mão. Talvez você já tenha ouvido falar desse nome, talvez não. Se você não ouviu falar, você também vai ouvir falar nesse vídeo aqui. Mas tem muito mais além disso. A primeira coisa é realmente sobre a postura da mão. A gente fala muito, né, sobre postura no violino. Por quê? Tanto do violino aqui, né, mas também do arco, né, a postura corporal completa, né? Não é só por uma questão de, porque ele vai tocar bonitinho. Não é só por isso, não. Que tem que tocar do jeito certo, né? A postura, o violino aqui e tal, em direção aqui 45 graus na mesma perna direita, esquerda e tal, tudo mais. Tudo assim, se você ainda não viu, por exemplo, sobre postura, existe um vídeo aqui no canal que é o guia sobre a postura. Vou colocar aqui em cima aqui. Caso você ainda não tenha visto, vai lá que eu falo absolutamente tudo sobre a postura no geral, né? De como segurar o arco, como posicionar o violino, como se posicionar em relação ao violino, né? Então dá uma olhada lá se você ainda não viu, certo? E também se você tem dificuldades com a mão do arco, com a mão direita, aí tem um outro vídeo que é o guia para você dominar o arco, que também tá aqui em cima. Se você puder ver depois, até clica aí no izinho e tal, e você vai assistir também esses dois vídeos, certo? Que vai te ajudar bastante com o controle da mão direita e com a forma de segurar o violino do jeito certo, né? Para você ter realmente tudo bacaninha para tocar do melhor jeito possível. Esse é o grande objetivo aqui no Como Tocar Violino, trazer um conteúdo que realmente te faça tocar melhor, né? Entendendo por que você está fazendo isso. E é por isso que a postura é tão importante. Não é porque vai ficar bonito, é porque vai te ajudar a tocar melhor, se você segurar do jeito certo, se você se portar do jeito certo na hora de tocar o violino. Então, por isso que é importante pensar nos detalhes da mão esquerda, porque isso vai te ajudar a tocar melhor, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, o jeito certo de colocar a mão no violino. Lembrando que todo o processo de aprendizado tem que ser bem organizado, né? Então assim, você não vai sair colocando os dedos no violino se você ainda não domina a produção do som, se você ainda não fez exercícios com as cordas soltas, aprender realmente assim a altura do cotovelo para cada uma das cordas, né? Trabalhar a produção sonora. No violino é diferente do que, sei lá, tocar teclado, né? No teclado você senta ali, aperta a tecla e vai sair a nota afinada, vai dar tudo certo, assim como qualquer outra pessoa, mesmo que a pessoa soubesse tocar teclado muito bem, chegasse lá, apertasse aquela tecla, ia sair exatamente igual. A produção do som é muito fácil no teclado, né? No violino não. No violino a gente precisa se dedicar um pouquinho mais para aprender como tirar um som do instrumento. Por isso que no começo a gente não pensa ainda na mão esquerda. E aí tem que realmente dominar o movimento e todas as coisas com a mão direita, né? E a postura corporal. Mas agora eu vou falar sobre o lado da mão esquerda. Então eu imagino que você já tem aí um certo domínio em relação à mão direita, o controle do arco e tudo mais. Se você não tem, tem até um videozinho aqui. Se você já viu, por exemplo, tem a melhor primeira aula de violino. Lá eu falo sobre tudo que você precisa aprender. Vou colocar aqui em cima também, certo? E tem uma outra aula aqui no canal que são 10 exercícios iniciais para você fazer no violino, que vai te ajudar bastante também, certo? Vou deixar tudo aqui nesse izinho aqui, depois você assiste aí e vê quais os vídeos que você não viu, tá bom? Mas agora vamos focar aqui na mão esquerda e o que a gente tem que pensar para fazer isso aqui funcionar do jeito certo. A primeira coisa que a gente tem que pensar é em relação a como posicionar a mão. Então, sempre que você for tocar, não deixe a sua mão ficar assim, ó, na perpendicular com o violino. Não pode acontecer isso. A sua mão não pode ficar assim, ó, com a palma virada para você. Tem que ficar com a palma virada pro violino, tá vendo? Então isso muda demais na hora de tocar, porque os seus dedos já vão estar aqui, ó, em cima, prontos para tocar. Então isso é muito importante. Como que eu faço para deixar assim? Dá aquela torcidinha, sabe? Aquela torcidinha de colocar a lâmpada, trocar a lâmpada. Essa torcidinha. Então você colocou aqui, ó, e dá essa torcidinha, trazendo os dedos na mesma linha do violino, tá vendo, ó?
na mesma linha e não assim, não fora do violino, tem que estar em cima do violino. E você vai tocar com esses dedos sempre aí. Então, às vezes as pessoas, quando começam a usar os dedos, né, da mão esquerda, começa a tocar e fica assim, ó, com os dedos fora, e aí só vai colocando dentro quando usa os dedos. Não é assim. Você mantém os dedos ali, mesmo que não vai usar. Fica com o dedo aqui em cima e só abaixa na hora de tocar. É muito mais fácil. Se for pensar assim, né? Você não precisa fazer um movimento duplo de torcer a mão para colocar o dedo. Você já tá com a mão posicionada em cima e é só abaixar os dedos. Fica muito mais fácil. Dá uma olhada. Repara como os dedos ficam em cima do violino, independente do que eu tô tocando, ó. Você vê que os dedos estão sempre lá em cima e não saindo do violino e voltando para o violino. A minha mão não fica tendo esse movimento. Ela fica sempre aqui. E está sempre pronta para abaixar o dedo e tocar. Beleza? Fechou. Então entendeu que você tem que dar essa torcidinha e manter aqui a mão mais próxima, né? Beleza. O que não pode acontecer com a sua mão esquerda é ficar ou com a mão de bandeja, que a gente chama, né? Que é essa mão assim, que você está segurando a bandeja. Não pode acontecer isso. E nem também ficar o contrário disso. Não pode ficar também com a mão assim, ó, com a mão de bico de pato, né? Não pode ficar assim também. Então o seu punho, essa parte aqui, ó, tem que ficar reta, absolutamente reto com o seu braço. Então na mesma linha que o seu braço tá, vai ficar o seu punho. E não pode ficar nem assim e nem pra cá. Certo? Então na hora que eu tô tocando, ó, ele tá sempre reto, não pode sair disso, certo? Então não vai nem pra lá e nem pra cá, só no mesmo lugar aqui a gente vai tocando. Beleza? Então entendeu? Já mais uma questão aí em relação à nossa mão esquerda e a posição que ela tem que funcionar. Um outro detalhe sobre a mão esquerda que muita gente me pergunta, assim, meus alunos quando estão começando, ou até mesmo aqui no YouTube, né, nas lives ou nos comentários, no Instagram e tal, as pessoas me perguntam assim, inclusive se você não segue no Instagram, vai lá, né, Arthur Lauto, violinista, tal, vai lá, segue lá, tem bastante coisa que eu posto lá também que às vezes não chega aqui no canal. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, mas professor, eu posso encostar o dedo aqui, ó, ou não pode encostar e tem que ficar longe o tempo inteiro? Então a gente já sabe que para segurar o violino, realmente eu não posso segurar ele aqui. Eu tenho que ter uma boa postura, uma espalheira bem posicionada e tudo mais. Se você não sabe sobre espalheira, tem uma aula só sobre espalheira aqui no canal também, dá uma olhada lá. Então, o que você faz? Posicionou bem, tá na postura bacana e tal. Aqui, ó, a sua mão, o que vai acontecer? Você vai, de certa forma, às vezes o professor fala assim, não, você tem que apoiar 100% aqui o violino seguro aqui no queixo e ombro. Não é 100% aí. Realmente, aí vai ser tipo uns 90%. E 10% do peso do violino você vai sim segurar aqui na mão, mas como se fosse um bico assim, ó. E o violino vai estar aqui. Tá vendo? Tem que ter um espaço aqui embaixo, ó. Tá vendo? Deixa eu deixar o arco aqui de lado. Tá vendo que tem um espaço aqui, ó, embaixo da minha mão, onde passa o dedo? Então esse espaço você precisa manter. Então você vai encostar o violino aqui e aqui no dedão. Não coloca o dedão lá pra cima também não, ó. Não fica assim não. E também não fica aqui embaixo o dedão. O dedão tem que ficar aqui na lateral da sua mão, na direção aqui, ó, entre o primeiro e o segundo dedo. Por que a gente deixa ele aí? Porque quando você fecha a mão, olha onde fica o dedão. Entre o primeiro e o segundo dedo. Mais pro primeiro do que pro segundo, né? Então você vai ver que na hora de você trazer isso para o violino tem que ser o mais natural possível. Por isso que a pegada no violino tem que ser o mais próximo dessa pegada natural. Então o dedão fica aqui do lado e os outros dedos aqui, tá vendo? E na linha aqui entre o primeiro e o segundo dedo. Então por isso que ele tem que ficar ali. E não para baixo, aqui, não pode ficar aqui embaixo, porque isso vai te dar mais tensão na hora de tocar. Ou se você coloca ele muito para cima, você tá com a sua mão presa. Também não funciona. Então, um pouquinho mais para baixo, aquele espacinho ali embaixo do dedão e na mesma linha aqui, ó, entre o primeiro e o segundo dedo é onde ele vai ficar. Beleza? Posiciona isso direito. Eu sei que às vezes você viu isso de outra forma, em outro lugar e tal, mas confia em mim.
Isso que eu tô te falando vai te ajudar a tocar melhor. Pode ser mais difícil para você mudar, mas se você ficar estudando certinho por 30 dias aí, ó, vira rotina. E aí você vai aprender e vai tocar do jeito certo e vai ver que é muito mais fácil, certo? Então beleza, já aprendeu mais uma coisa sobre a mão esquerda. Outra coisa, o colocar dos dedos aqui. Às vezes as pessoas falam assim, professor, meus dedos não consigo deixar eles curvadinhos aqui, né? Então você coloca o dedo e fica assim, né, reto. Por que isso acontece? Porque a sua palma da mão não está tão próxima do violino. Tá vendo quanto muda quando eu aproximo a palma da mão, ó? Então é isso que tem que acontecer. Aquela torcidinha que a gente estava falando, né? Se eu não dou essa giradinha no punho, não vai chegar, o dedinho vai ficar muito longe, vai ter que esticar para chegar na corda. Então tem que trazer o máximo próximo aqui do violino para você conseguir que os dedos fiquem em cima do violino, certo? Então, naturalmente, já que eu falei sobre isso, né? O dedo vai encostar sim aqui nessa partinha aqui, ó. Essa parte do indicador encosta realmente no violino. Então, quando você toca na corda Sol, nas cordas graves, ele encosta bastante porque vai para lá. Quando você vem para a corda Mi, ele continua encostado também, tá vendo? Então, ele vai sempre estar com um certo apoio aqui do seu ladinho do dedo, tá bom? Então, é importante buscar esse apoio, mas sem depender dele para segurar o violino. Lembra que eu falei, são 10% e não apoia na mão. É só esse bicozinho aqui que a gente segura, né? Como se fosse um bico de pato segurando aqui, né? Sabe aquele negócio de prender o cabelo? Chamava bico de pato, eu acho, né? Eu não sou uma pessoa muito especialista em cabelo, como você pode ver. Mas eu acho que chama bico de pato. É tipo aquilo lá, sabe? Então tem que ser esse movimentinho de pinça e você vai só manter o violino aqui. Não é para segurar, certo? E é exatamente isso que vai te possibilitar depois, mais pra frente, fazer um vibrato, fazer uma mudança de posição, fazer as coisas acontecerem de uma forma mais fluida lá na mão esquerda. Então é importante sim saber posicionar para que você tenha um relaxamento na mão na hora de tocar e consiga mexer ela, mover com mais facilidade. Se você segura com a mão de bandeja ou com a mão de bico de pato ao contrário, ou se você segura de muito pegado aqui, né, e depende muito disso, não dá para mudar de posição, não dá para fazer um vibrato, não dá para fazer técnicas que são mais avançadas. Mas eu só vou usar isso lá para frente, tudo bem, mas faça certo desde agora, porque quando chegar lá na frente, você não precisa mudar. É muito melhor assim do que ter que refazer tudo de novo porque você viu que estava errado. Então, faça certo desde agora. Beleza? O violino é um instrumento de muitos detalhes. Então, se você deixar os detalhes irem passando, você vai acumulando um monte de coisas erradas e lá na frente você vai sofrer muito mais. Então, assim, só tem duas opções. Ou você sofre agora ou você sofre depois. Então, sofra um pouquinho agora para fazer do jeito certo, para que depois não te dê mais trabalho. Porque o sofrimento que vai vir depois é muito mais sofrido se você não sofrer agora. Então, faça do jeito certo desde agora. Foque nos detalhes. O violino é um cara complexo. Se você não está disposto ou disposta a passar por essa complexidade e quer fazer mais ou menos, não vai dar certo. Lá na frente, você vai ter muito sofrimento. Então, faça certo desde agora. Beleza? Certo. Então, já falamos de alguns detalhes aí da mão esquerda. Uma outra coisa que não é necessariamente ligado à mão esquerda, mas que pode influenciar, sabe quando as pessoas falam assim, nossa, eu tô tocando tanto que meus dedos estão até machucados aqui? Não é para acontecer isso. Porque se acontece isso, quer dizer que tem alguma coisa errada. Ou você está forçando demais, apertando demais os dedos, ou a sua corda está muito alta. Então, é importante sim que você dê uma olhada aí no ajuste do seu cavalete, principalmente, que é o cara responsável pela altura das cordas aqui. Então, se o seu violino nunca passou por um luthier, que é um especialista que ajusta o violino, né? Se você não sabe o que é ajustar o violino, digita aqui no canal também, tem um vídeo sobre isso, que fala sobre ajustar ou afinar o violino, a diferença que existe entre esses dois termos. Beleza? Então dá uma olhada depois. Mas é importante que o seu violino passe pela mão de um luthier, que é um especialista. Se não passou ainda, leve. Porque pode acontecer de estar muito errado e isso está te prejudicando na hora de tocar. Só um especialista que vai poder realmente ver e falar e tal. Tem até um vídeo aqui no canal, caso você não tenha um luthier por perto na sua cidade, né, e tudo mais. Tem um vídeo aqui no canal também que se chama Como Ajustar o Cavalete, que eu falo sobre o básico, pelo menos, desse ajuste para que você não sofra tanto, tá bom? Então dá uma olhada se você ainda não viu também, se você achar interessante, né? Você vê que tem vários vídeos, né, no canal, né? Não é à toa que tem essa plaquinha aqui atrás.
Então tem muito conteúdo mesmo disponível para você. Entra lá nos vídeos do canal, escolhe lá pelo menos uns 10 para você assistir, que tenho certeza que se você assistir 10 vídeos aqui do canal, você vai aprender no mínimo uns 30% a mais do que você já sabe sobre violino. Tá bom? Então assiste lá, pega depois para assistir. Já segue na sequência, né? Faz uma maratona de como tocar violino, que tenho certeza que vai te acrescentar muita coisa. Beleza, então já entendeu mais algumas questões aí, né? Que você tem que ver o ajuste, né? Porque se estiver muito alto, o que vai acontecer? As cordas estando muito altas, né? Você vai ter que apertar mais os dedos para conseguir chegar nas notas. Se você não sabe as notas ainda na mão esquerda, relaxa, vai chegar lá nesse nível também. Tem um vídeo aqui também que fala sobre isso, como encontrar as notas no violino, né? Dá uma olhada lá depois, se você ainda não viu. Beleza, só caso se você não souber, né? Mas é importante para você não deixar os seus dedos terem que forçar demais para apertar as cordas. Então é importante dar uma olhada. Como que você pode até fazer uma pequena avaliação aí na sua casa. Pega uma régua e mede aqui, ó, bem no final do espelho, bem no finalzinho dele aqui, mede a altura da corda pro espelho. E essa altura não pode passar de 5, 6 milímetros. É bem pouquinho mesmo. A corda fica bem próxima, né? Não dá para focar muito bem aqui assim, mas olha só como a corda fica bem próxima, tá vendo? Essa corda minha aqui, ó, fica bem próxima do espelho. Essa distância aqui tem aqui tem uns 3, 4 milímetros. Do lado da corda sol até é um pouquinho mais alto, mas ainda assim não pode passar dessa faixa aí de 6 milímetros mais ou menos. Se você medir, tá com 8, 9, 1 centímetro de altura, tá muito alto. Isso tá te forçando e vai realmente prejudicar. Você vai precisar de mais força para apertar, sua mão vai ficar mais dura, então vai perder várias questões aí da tocabilidade mesmo, sabe? Então é importante dar uma conferida nisso para ver se tá legal. E aí as outras questões que a gente está falando aqui nesse vídeo são realmente questões técnicas que você tem que focar na hora de tocar e colocar os dedos, né? Ainda falando sobre a mão esquerda no violino, uma outra questão que também é uma questão técnica e às vezes as pessoas meio que não se atentam tanto com isso, sabe? Não focam tanto nisso, e isso vai te mudar assim muito na forma de tocar. Que é quando você está tocando alguma coisa, nunca, mas nunca coloque assim, ó, um dedo sozinho na corda. Por que não pode fazer isso, né? Quando você coloca o primeiro dedo, beleza, você aprendeu onde colocar o primeiro dedo, né? Tocou lá, sei lá, na corda sol, sol, lá, né? Aí, como que você vai saber onde colocar o segundo dedo? Com a referência de onde está o primeiro. Então vai ser lá, si. Aí você aprende isso, beleza, mantém os dois. Como que você aprende a colocar o terceiro dedo nessa forma de mão que eu tô falando, né? Vai ser o terceiro dedo junto para fazer o dó natural. Então lá, si, do, né? Então a gente vai aprendendo assim. Então assim, ó, colocando os 3 dedos, eu consigo garantir que eles estão no lugar certo. Agora se eu coloco só um dedo assim, ó, como que eu vou saber se esse dedo tá aqui, ou tá aqui, ou tá aqui, ou tá aqui? Como que eu vou saber onde que ele tem que cair do jeito certo? O violino não tem, né, casinhas, trastes, né, igual no violão, na guitarra, né, no ukulele, no cavaquinho, não tem. Então a gente precisa dos outros dedos para ser a referência do que eu vou colocar depois. Então, só um dedo que vai ir sozinho na corda. Só o primeiro. A partir daí, todos os outros têm que obrigatoriamente vir acompanhado do dedo anterior. Porque senão você não afina nunca, você não vai afinar. Você não vai... Tipo, tem pessoas, cara, sério, tem pessoas que tocam violino há 10, 15, 20 anos e tocam desafinado. Muito desafinado. Por que não faz isso? Porque não mantém os dedos na corda, não estuda dessa forma, não organiza dessa forma. E aí nunca, seu dedo, uma vez eu ouvi isso, né? É até pesado, né? Porque uma vez um professor renomado aí falou, não, para um outro aluno, né? Que eu tava assistindo a aula e tal. Falou, quando seus dedos são igual raios, cada hora cai em um lugar. Não é isso que a gente quer, né? A gente não quer que o dedo fique assim, caindo cada hora em um lugar e obrigatoriamente uma afinação diferente, né? Então, aprenda desde o começo a colocar e manter todos os dedos. Isso vai te ajudar na afinação, mas também na agilidade. Pô, pode ser que assim, hoje você está tocando uma coisa que é lenta, né? Beleza, muito fácil, né? Você poderia tirar
tirando os dedos, levantando os dedos assim, né? Poderia. Mas se você vai tocar isso muito rápido, tá vendo que manter os dedos já faz você tocar mais afinado e mais rápido, porque você já tá com eles na corda. Já tá tudo afinado na corda. Tá tudo ali. Você não precisa reafinar duplamente e trabalhar 2 vezes a mesma coisa. Então use isso, coloque todos os dedos na corda o tempo inteiro, sabe? Isso vai te ajudar bastante. Mesmo hoje em dia, eu, profissional, tocando, eu mantenho todos os dedos na corda quando eu tô tocando, porque isso ajuda muito na agilidade. Raramente, em algum momento mais expressivo, que precisa de um vibrato mais amplo, eu tiro. Mas mesmo no vibrato normal, você faz o vibrato com os dedos na corda, com todos os dedos na corda. É assim que se faz, certo? Então, se você não faz isso, já se policie desde agora para manter, certo? Porque vai ajudar depois na agilidade. Para trechos rápidos, coisas rápidas, já está o trabalho feito já, e você não precisa trabalhar duplamente. No violino a gente sempre busca eliminar algumas das coisas, dos pensamentos ou movimentos desnecessários. Esse é um deles. Se você fica tirando os dedos e colocando, é uma energia que você está gastando à toa e trabalhando duplamente. Então tem um jeito mais fácil de fazer. Pode ser mais difícil agora, porque você está acostumado a fazer do jeito errado. Mas quando você aprender a fazer do jeito certo, você vai ver o quanto isso agiliza a sua vida. Beleza? E com isso, agora acho que você já entendeu um pouco mais e tem muita coisa para trabalhar aí para os próximos tempos sobre a mão esquerda do violino, né? Que é muito detalhe realmente, né? Da forma de se posicionar, a torcidinha, trazer aqui o dedinho, os dedos arqueados, todos os dedos na corda, o biquinho de pato aqui, o espacinho embaixo, né? O jeito que a gente segura e se posiciona realmente para tocar do jeito certo, tá bom? Então, espero que essa aula tenha te ajudado, tenha te dado um pouquinho mais de luz em relação à mão esquerda, que é uma coisa muito importante, né? No violino, o arco é muito importante porque produz o som, né? Porque sem o arco, sem a mão do arco, você não tem nada, né? Se você ficar só colocando o dedo aqui, não sai som nenhum. Mas essa mão, ela é crucial para que as suas músicas sejam bem tocadas. Então, aqui produz o som, aqui produz cada uma das notas, a afinação, que é o mais difícil no violino, né? E para você fazer a afinação funcionar do jeito certo, tocar bonito, tocar, sabe, bem tocado, precisa desses detalhes. Aquilo que eu falei antes, o violino é um instrumento de detalhes. Se você não pensar neles, você vai tocar tudo mais ou menos. E eu tô aqui para te ensinar a dominar o violino e não para tocar. Tocar violino, qualquer pessoa toca. Tem um monte de gente que toca violino de qualquer jeito e vai tocando aí. Agora, dominar o violino é outra história, é outra coisa, né? Então, é isso que eu tento fazer você entender aqui. Beleza? Então, espero que tenha te ajudado um pouquinho mais. Se você quiser aproveitar e conhecer mais sobre o meu trabalho, sobre as coisas, vai lá no site comotocarviolino.com.br. Tem lá e-books, tem mais um monte de coisa lá, outros materiais, você pode se cadastrar também. Caso você queira ser meu aluno, minha aluna, no curso completo Como Tocar Violino, né, que são os meus alunos que têm contato direto comigo, com correções, com aulas ao vivo, com tudo mais. Se você tiver interesse, entra lá no site. Agora, nesse momento, talvez não tenha ainda vaga aberta, mas você pode se cadastrar na lista de espera e assim que eu abrir uma nova turma com novas vagas, você vai ficar sabendo e vai poder aprender mais comigo. Beleza? Muito obrigado com a sua presença aqui. Espero que você tenha gostado, que tenha te trazido um pouquinho mais de conteúdo sobre esse instrumento maravilhoso e que você continue melhorando e estudando cada vez mais para atingir aquele nível, sabe? Aquele negócio de tocar bonito, tocar do jeito que você quer, tocar as músicas que você quer. Esses detalhes vão ajudar muito. Beleza? Então, muito obrigado pela sua presença. A gente se vê sempre nas quintas-feiras com uma aula nova desse tipo aqui, que você vai aprender sobre outras coisas. Também não esqueça de ver a série Dominando o Violino, que são aulas que eu dou para alunos meus, que é tipo quase um podcast com aula também. Então a gente começa conversando, falando sobre algumas coisas de vida, do violino e tudo mais. E depois tem uma parte prática. Essa série se chama Dominando o Violino, tem já mais de 30 episódios aqui no canal, então entra lá para assistir e também vai sair outros episódios, então vai acompanhando, beleza? E de segunda-feira a gente tem uma live ao vivo das 6 às 7, você pode participar, tirar dúvidas e perguntar coisas sobre violino, sobre música, sobre tudo mais, tá bom? Então muito obrigado, até a próxima e a gente se vê. Tchau, tchau!